Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo 2023. E nessa aula nós vamos continuar, claro, resolvendo questões, pessoal, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PC São Paulo, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá, a leitura da questão de hoje que diz assim: o Comitê Gestor da Internet no Brasil define, e aí aparece ali uma lacuna, como um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos para executar ações danosas ou atividades maliciosas em um computador. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Letra A, o spam. Letra B, o vírus. Letra C, o antivírus. Letra D, a criptografia. E a letra E, o firewall. E aí, pessoal, qual dessas respostas se enquadra naquela lacuna indicada? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, o que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil que está citado ali? Comitê Gestor da Internet, como o próprio nome diz, pessoal, é um comitê oficial que dita normas e regras para uso da internet no Brasil, seguindo a legislação brasileira, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é uma legislação importante no Brasil, seguindo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, entre tantas outras legislações importantes que nós temos no Brasil. E o Comitê Gestor da Internet no Brasil costuma fazer publicações que são usadas, então, pelos meios oficiais para determinar o significado de elementos, por exemplo, vinculados à segurança da informação. E aí ele deu um texto do Comitê Gestor da Internet e pergunta se esse texto se enquadra em qual desses itens. E eu vou mostrar para vocês agora que a lacuna correta aqui é o que a gente chama de vírus de computador. Porque qual é a característica técnica de um vírus de computador? Primeiro, que ele é um código, ele é um programa, ele é um software malicioso, certo? Segundo, que ele se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros arquivos ou programas. Porque o vírus, para funcionar, ele precisa de um arquivo, de um outro arquivo hospedeiro ou de um outro programa hospedeiro para funcionar. Quer dizer, o vírus sozinho, por conta própria, não funciona. Deixa eu mostrar uma imagem que bem ilustra isso. Imagina que eu tenho aqui um arquivo do Word, por exemplo, infectado com um vírus de computador. Percebe que o vírus aqui está usando o arquivo do Word como hospedeiro para funcionar, porque sozinho o vírus não funciona. E aí, quando eu abro esse arquivo ou executo esse arquivo, o vírus começa a se replicar, criar cópias de si mesmo e se tornar parte de outros arquivos ou de outros programas que a princípio não tinham aquele vírus e que agora passam a ter aquele vírus também num processo que nós chamamos de infecção. Então a ideia de um vírus de computador é muito parecida com a ideia de um vírus biológico, com essa característica de criar cópias do seu código e aí se tornar parte de um outro arquivo ou parte de um outro programa, quer dizer, ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Isso é a característica básica de um vírus de computador. Muito importante saber que então ele depende da execução desse programa ou desse arquivo hospedeiro para funcionar. Se o usuário tem lá um arquivo com determinado vírus de computador que está usando esse arquivo como hospedeiro, e o usuário não abre esse arquivo, o usuário não executa esse arquivo, então esse vírus não consegue fazer aí a sua ação mal intencionada. Porque, como eu disse, o vírus só consegue fazer a sua ação mal intencionada se eu executar aquele programa ou aquele arquivo hospedeiro onde o vírus se encontra lá dentro, certo? É claro que existem partes específicas do vírus. O vírus é formado basicamente por três partes importantes, que é o vetor de infecção, também conhecido como mecanismo de infecção, o mecanismo de ativação, também conhecido aí como bomba lógica, e a chamada carga útil. O que são esses três elementos que compõem aí a grande maioria dos vírus de computador? Vamos entender. O tal vetor ou mecanismo de infecção é o meio pelo qual esse vírus se espalha ou se propaga e que passa a habilitar ele a se reproduzir.
Aí nós chamamos isso de vetor ou mecanismo de infecção, que pode ser um arquivo do Word, um arquivo executável, que estão funcionando como vetor ou mecanismo de infecção, certo? Depois nós temos o chamado mecanismo de ativação, que também é conhecido como bomba lógica, que nada mais é do que um evento ou uma determinada condição que determina quando a carga útil daquele vírus é ativada ou é entregue. Aí nós chamamos de bomba lógica. E a terceira parte que compõe o vírus é a mais relevante, a chamada carga útil. A carga útil é o que o vírus faz de fato além de se espalhar. A carga útil ela pode envolver, e normalmente envolve, algum dano, seja o corromper um determinado arquivo, seja alterar alguma configuração do sistema, certo? Então, quando a gente fala da carga útil, é aquilo que o vírus faz de fato, é aquilo ao qual ele foi programado para fazer, é a própria atividade maliciosa, mal intencionada que ele foi desenvolvido e foi programado para fazer, certo? Outra coisa importante que muito me perguntam são os principais meios de propagação de vírus. Aí é uma diversidade enorme. Eu posso receber vírus por e-mail com arquivo anexado, que eu tenho executado o arquivo anexado, através de mídias removíveis, como por exemplo um pendrive, que de repente tinha um arquivo com vírus e eu executei, através de páginas da web comprometidas, que eu de repente baixei lá um arquivo, então o próprio download de arquivos, tanto nessas páginas da web comprometidas, como também downloads de arquivos em redes sociais, que porventura eu baixei um arquivo e executei e tinha algum vírus. Através de transferência de arquivos em redes, até mesmo dentro da rede corporativa, muitas vezes de uma empresa, alguém passa um arquivo para o seu colega de trabalho e aquele colega acaba executando aquele arquivo e vamos supor que lá tinha um vírus de computador, né? Então são muitos meios diferentes de propagação dos vírus de computador. Outra coisa importante é que existem vários tipos de vírus, como o caso dos vírus de boot, que atacam durante o processo de inicialização, os vírus de macro, que costumam atingir arquivos de programas de pacote Office, como arquivos do Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice Writer, Calc Impress, os vírus de programa, que atacam arquivos executáveis, principalmente aí da extensão .exe, os vírus de script, que rodam scripts mal intencionados, por exemplo, quando acessamos páginas da web ou navegadores que não estão com as suas correções devidas, né? Os vírus stealth, que são aqueles vírus furtivos ou invisíveis que se escondem dos programas de proteção. Os vírus polimórficos, que a cada nova infecção mudam a sua forma de atuação, né? Então aqui, pessoal, quando a questão fala sobre lacuna, dizendo um programa ou parte de um programa normalmente malicioso, e olha só agora o que ele diz, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. No momento que ele diz que se torna parte de outros programas ou arquivos, quer dizer que precisa de um hospedeiro. Isso é característica de quem? Característica do vírus de computador, que nós temos aí descrito na letra B de Brasil como o gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!